Fala galera, beleza? Começando mais um podcast Trajetória. Eu sou Alisson Luna, empresário, gestor de tráfego, estrategista digital. E hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, mas antes de apresentar ele, já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar aquele like e comentar também quem você gostaria de ter aqui participando da trajetória, beleza? Falando do nosso convidado, ele que é mentor, cara, uma honra, um prazer ter você aqui. Eu tenho certeza que a tua trajetória deve ser muito linda e vai impactar muitas pessoas, que esse é o intuito da trajetória, nós contarmos histórias para nos conectar, né? E de alguma forma motivar e mostrar que é possível ter sucesso, né? Independente do que a gente viveu lá no passado, a gente sabe que é possível se consistir, né? Ter constância. E nada mais justo do que trazer o cara aqui, que é mentor, especialista em várias coisas aí. Mas ele que vai falar um pouquinho, né? Vai se apresentar pro pessoal. Fica muito à vontade, muito prazer. Olha, sou eu que agradeço, mano. É honra toda minha, gratidão pelo convite aí, por estar aqui nesse podcast que vai contar um pouco da história. E é isso, as histórias inspiram pessoas, né? Obrigado, espero que através da minha história eu possa inspirar muitas pessoas que vão estar assistindo esse podcast aí. Gratidão, mano. Top demais. E pensando nisso aí, Anderson, hoje nós sabemos quem é você, nós conhecemos você, né? Mas quem era o Anderson antes de ser o Anderson mentor? Cara, eu acredito, essa é uma crença minha, que nós temos um grande paraquê aqui na Terra, né? Então eu acredito que Deus coloca todos nós aqui na Terra com um grande paraquê, ou o que a galera chama de propósito. Então todos nós temos um grande propósito aqui. E eu acredito que desde criança ele foi me preparando para esse grande propósito, que é o que eu faço hoje. Só que muitas vezes essa preparação que a gente chama de, muitas pessoas chamam de sofrimento, eu costumo chamar de treinamento, ela não é simples, ela dói, e às vezes você se encontra sozinho e você fica se perguntando por que você está passando por aquilo, né? Então eu venho de uma família pobre aqui do interior do Paraná, meus pais analfabetos, eu sou o filho mais novo aí, o caçula de 5 irmãos, e desde que eu me entendo por gente, eu sempre me questionava, né? Falava, Deus, por que tem pessoas que têm uma vida legal? E quando eu falo vida legal, é prosperidade, riqueza, saúde, enquanto outras pessoas não têm. Porque quem nasceu em família pobre sabe as dificuldades que a gente passa, né? E eu sempre quis tirar meu pai e minha mãe daquela pobreza. E sempre foi o que ardeu o meu coração, sabe? Sempre querer tirar meu pai e minha mãe daquela pobreza. E eu comecei a estudar. Eu comecei a procurar conhecimento e teve uma época na minha vida que meu pai, ele, decorrente de não conseguir sustentar a casa, ele entrou no vício do alcoolismo. E quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai teve um AVC, ficou 15 anos em cadeira de roda, cama em cadeira de roda. Foram os 15 anos que eu aprendi bastante ali. E depois que meu pai partiu, eu entrei em depressão profunda. E eu ficava perguntando para Deus, cara, por que eu tô passando por isso? Deus, me tira disso, por que eu tô passando? Eu não conseguia entender o porquê que eu tava passando por depressão, por que eu tava tendo pensamentos suicidas. E eu comecei a buscar conhecimento sobre aquilo. Foi a época que eu comecei a estudar sobre PNL, que eu comecei a estudar sobre psicologia, que eu comecei a estudar sobre aquilo. E graças a Deus foi uma das coisas que me ajudou a sair daquela fase de depressão. Depois, no decorrer da história, eu montei alguns negócios, montei empresa, quebrei empresa, fali empresa e novamente eu me questionava, Deus, por quê? E eu via que eu não sabia sobre gestão, eu precisava estudar sobre gestão. Eu fui buscar conhecimento nessa área também. Então tudo que foi acontecendo na minha vida, todos os treinamentos que eu chamo que foi acontecendo na minha vida, me fez buscar conhecimento pro próximo nível. E na época que isso estava acontecendo, eu não entendia. Só que hoje eu tenho o método TES, lá no método TES eu olho para trás e eu consigo entender o porquê que eu passei por depressão. Porque hoje vão muitos alunos em depressão profunda no método TES e eu consigo ajudar essa galera a superar a depressão, superar a ansiedade. Hoje vão alunos viciados nos mais vários tipos de drogas que você pode imaginar e eu entendo isso porque eu passei por isso na minha casa. Meu pai foi alcoólatra, morreu por causa do alcoolismo, minha irmã também. Então eu acredito que tudo que vai acontecer na nossa vida é para nos preparar para algo muito maior. Então eu acredito que hoje eu sou uma ferramenta de Deus aqui na Terra para tirar a venda dos olhos das pessoas, para mostrar para as pessoas que sim, cara, você pode ter uma vida próspera, você pode ter uma vida feliz, você pode ter uma vida legal aqui. Só que isso depende do quão disposto você está a buscar conhecimento. Que eu costumo dizer que todos nós temos as mesmas 24 horas. Qual que é a diferença? Do Bill Gates, do Elon Musk,
do Mark Zuckerberg, de todos os outros nós, de nós todos. Qual que é a diferença? É o que a gente faz com as 24 horas que a gente tem. Todos nós temos as 24 horas. Não adianta você acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado e passar o dia inteiro mexendo no WhatsApp ou no TikTok. Não é o horário que você acorda que determina o teu sucesso, é o que você está fazendo no horário que você está acordado. Sim. Então, o que determina o resultado da tua vida, o que determina se você vai ser livre verdadeiramente, é como e onde você está investindo o teu tempo, como e onde você está investindo a tua energia, como e onde você está investindo o teu dinheiro. Onde você investe teu tempo, energia e dinheiro determina o teu resultado. E foi isso a grande sacada, a grande chave que virou na minha mente para eu traçar os resultados que eu tenho hoje, que eu costumo dizer que não é nem sombra de onde eu vou chegar. Então, eu digo que eu sou apenas uma ferramenta de Deus aqui na Terra para mudar um pouco a vida das pessoas. E a quantidade de dinheiro que você tem no banco é determinada pela quantidade de pessoas que você impacta. É isso. Top. Você falou aí muitas coisas que são muito importantes. E profissão. Com o que você já trabalhou antes de ser o mentor? Cara, trabalhei desde mecânico, chapeiro, garçom, panfleteiro, promotor de eventos. Trabalhei em rodeio, locutor de rádio. Cara, eu fiz de tudo um pouco nessa vida, velho. E é isso, sabe? Tudo foi preparando para chegar onde... Nada na tua vida é acaso. Nada do que você faz na vida é em vão, sabe? Então hoje, tipo, se eu tenho grandes eventos, porque lá atrás eu precisei trabalhar como produtor de eventos. Se hoje, graças a Deus, eu falo bem, modéstia à parte, em público, foi porque lá atrás eu precisei ser treinado. Então eu trabalhei 15 anos em rádio, 15 anos apresentando shows aí de rádio, sabe? Então tudo isso vai preparando você. A galera olha e fala assim, cara, do dia pra noite, nada acontece do dia pra noite. Quem dera fosse assim. Né? Absolutamente nada acontece. Esse cara apareceu do nada não acontece nada, entendeu? É muito louco isso, né? Porque quando você começou a falar, você falou que é o para quê, né? E uma coisa que eu sempre aprendi aqui em Foz do Iguaçu, inclusive, né? Não era daqui, mas eu aprendi aqui que literalmente é a gente perguntar o para quê, não o porquê que isso está acontecendo, né? O para que isso está acontecendo. Exatamente. Né? E é muito louco, porque daí você vê... Eu tenho essa mesma mentalidade que você. Tudo que eu passei na minha vida, né? Eu vejo na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família, a gente vê o treinamento. Né? Eu falo assim, pô, Deus ele permite as coisas acontecerem na nossa vida para nos treinar para algo maior. Sempre é para isso, né? Só que a gente, normalmente, quando a gente está no buraco, passando pelo deserto, a forma que quiser falar, né? A gente fica perguntando o porquê. E quando a gente pergunta o porquê, a gente já está perguntando no intuito de murmurar, de reclamar. Né? Então, isso é muito louco. É para quê, né? Então, para que isso vai fazer, né? Você vai para eu conseguir... Porque tudo é um treinamento, cara. Exato. E é um treinamento porque Deus quer que você prova do melhor dessa terra. Sim. É por isso que Ele treina você. Então, eu acredito muito que Deus nos deu uma viagem aqui na Terra de 80, 90, 100 anos. Cada um vai ter o seu tempo aqui. Para a gente aproveitar. Para a gente comer do melhor dessa terra. E a gente só vai comer do melhor dessa terra, nível por nível, se a gente estiver pronto para aquele nível. Porque, por exemplo, Deus pode colocar 100 milhões de reais na tua conta hoje, amanhã, né? Mas por que Ele não coloca? Porque muitas vezes nós não estamos preparados para isso, né? E eu estava lendo a parábola dos talentos, ela é muito clara quanto a isso, né? Então, para quem ainda não leu, a parábola dos talentos é assim, um servo, ele saiu de viagem, ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro, um senhor, né, saiu de viagem, deu 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro servo e 1 talento para outro servo. Talento naquela época representava pagamento. Um talento era muito dinheiro, era o pagamento de 15 anos de salário, então era muito dinheiro um talento. Imagina 5 talentos. E aí as pessoas começam a se perguntar por que teve essa divisão desigual. Por que um ganhou 5, outro ganhou 2, outro ganhou 1? E aí no final do versículo diz assim, ele deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Ele deu a cada um de acordo com a sua habilidade. Ele deu a cada um de acordo com o seu conhecimento. Então, por que tem pessoas que têm uma vida próspera e rica, tem umas pessoas que têm uma vida mediana e tem umas pessoas que estão na miséria? A cada um de acordo com o teu conhecimento. Ele não vai colocar na tua mão mais enquanto você não for capaz de multiplicar aquilo que você já tem na tua mão. Ele não vai te dar mais enquanto você não é capaz de multiplicar aquilo que você tem. E aí esse senhor voltou da viagem, ele falou com o servo que tinha ganho 5 talentos, o servo falou assim, cara, eu investi os 5 e ganhei mais 5. Ele falou, servo bom e fiel, é isso. Ele falou com o que tinha ganho 2, ele falou assim, eu investi e ganhei mais 2, toma aqui. Ele falou, servo bom e fiel, é isso, vai multiplicar e tal. Ele foi e falou com o que tinha ganho 1, né? E o cara falou assim, cara,
por ouvir falar que o senhor é um senhor que colhe onde não plantou, que é um senhor severo, eu fiquei com medo. E eu escondi esse talento debaixo da terra, porque eu tive medo. E quantas pessoas, pelo medo, não conseguem prosperar na vida? Quantas pessoas, pelo medo, não conseguem felicidade na vida? Quantas pessoas, pelo medo, não conseguem escalar na vida? Quantas pessoas preferem ficar trabalhando de empregado, ganhando salário mínimo, com as algemas douradas, do que arriscar? A vida é teste, velho. Enquanto você cultivar o medo, jamais você vai provar do melhor dessa terra. Eu entendo que o medo ele é a fé negativa. Tudo que você tem medo vai acontecer na tua vida. Tudo que você tem medo, mais cedo ou mais tarde, acontece na tua vida. Tem um termo na Bíblia que é um dos termos mais citados, que é não temas. Não temas, não tenha medo, não te dê um espírito de medo. Por quê? Porque Deus sabe que o medo é a fé no negativo, o medo é a fé no demônio. Tudo que você tem medo vai acontecer na tua vida. Jó, o que eu mais tinha medo me sobreveio. Então o medo ele acontece. A maioria das pessoas não provam do melhor dessa terra por causa de medo. Todos os dias não, mas de vez em quando eu recebo mensagem lá no Instagram: Anderson, eu quero começar um negócio, mas eu tenho medo. Medo do quê? Medo de perder tudo. Perder tudo o quê? Você não tem nada. Nada é teu. A casa que você tem não é sua, o carro que você tem não é seu, o dinheiro que você tem não é seu. Não, nada é seu. Deus colocou na tua mão para você multiplicar aquilo. Para você fazer bem com aquilo, multiplicar, plantar, administrar da melhor qualidade. Aquilo não é teu. Se você administra bem, você vai ter mais. Se você multiplica, você vai ter mais. Agora, se por medo você tem o medo de arriscar, o medo de multiplicar, até o que tem vai ser tirado. A gente volta lá no versículo, né? Ele fala assim, pro cara que tinha ganho um talento e ficou com medo: servo mau, tire daquele que não tem e dê para aquele que tem. Pois aquele que não tem, até o que tem será tirado. E aí você vai ver pessoas medrosas trabalhando e enriquecendo pessoas que não têm medo. E aí é injusto? Não, velho. A única questão é que você está cultivando medo dentro do teu coração. É loucura isso aí, né? Porque o medo ele tem um grande poder que é de nos paralisar, né? Ele paralisa as pessoas. E aí você vai ver que, por exemplo, independente da religião de cada um que está assistindo aí, você vai ver que a Bíblia fala disso, né? Que os ímpios irão ajuntar para os justos. Então, os ímpios, as pessoas medrosas, as pessoas que cultivam o medo, né? A fé no demônio é o medo, vai ajuntar para aqueles que não têm medo. Então, aqueles que têm medo, até o que tem será tirado e entregue para aqueles que têm mais. Sim. É doido isso, não é? É doideira. Quando as pessoas começam a entender isso aí, né? Mudar essa chavinha aqui, né? Na cabeça, né? Na mentalidade... tenho certeza que a vida vai ser transformada. É isso. Anderson, quando você identificou, quando você soube que você iria ser mentor? Faço a menor ideia, velho. Nunca soube. Eu acho que o propósito ele vai nos encontrando no caminho, sabe? Eu nunca falei, cara, eu vou ser o mentor. É isso, né? Eu falo assim, cara, eu quero estar no palco, impactando as pessoas, mas os planos de Deus é bem maior do que os meus, né? Sim. Então eu não tinha nem noção de onde que eu ia chegar, de onde... Cara, eu tava dando palestra para 5 pessoas, para mim tava massa demais, entendeu? Mas os planos de Deus é bem maior do que os meus. Um dia eu fiz um evento aqui em Foz, nós terminamos o evento, e eu sempre falo com Deus, né? Deus e tal. Eu falei assim, Deus, como que eu faço para colocar mais gente no próximo evento? Ele falou assim, não é você que coloca não, sou eu que coloco. Faz a tua parte que eu faço a minha, entendeu? Então, eu assim que eu tinha essa pretensão de ser um grande mentor, eu não tinha, eu queria impactar as pessoas, eu sabia que eu ia crescer, mas os planos de Deus sempre me surpreendem. Então, eu costumo dizer que onde eu estou hoje não é nem sombra de onde eu vou chegar, porque eu não tenho noção de onde ele vai me levar, ele já me deu a visão, entendeu? É isso. É loucura, né? E quando que foi assim, pensando do Anderson do passado para virada de chave? Você já até falou um pouquinho ali da virada de chave no início, né? Mas o que virou assim a chave, a mentalidade para você usar o exemplo do digital hoje a seu favor? Cara, eu pedi a conta no serviço que eu trabalhava. A minha primeira graduação foi na área de TI e nessa época eu pedi a conta e eu não sabia o que eu ia fazer. Não sabia o que eu ia fazer. E aí tinha uma galera que dava curso de flores artificiais na época, né? Eu achei aquilo interessante. E a galera fazia muito dinheiro. Falei, cara, eu vou mexer com esse trem. Isso aí vai dar dinheiro. Fui dar curso de flores artificiais. E fazia dinheiro. Só que ninguém vendia aquilo na internet. Cara, isso aí, sei lá quantos anos atrás. Ninguém vendia. Não tinha negócio de lançamento na internet, não tinha isso aí. Falei, vamos vender esse trem.
que jeito? Eu preciso montar um e-commerce. Eu fui aprender a montar e-commerce, eu fui aprender a programar no YouTube, velho. Eu fui e-commerce, né? E depois, como que eu faço agora para vender? Depois que o e-commerce não, eu preciso de tráfego. Não tinha Facebook na época, não tinha Instagram na época, era Google. Vamos aprender Google. Vou aprender a fazer tráfego no Google. Fui estudar tráfego no Google. E foi ali que eu comecei a aprender. E aí, na época, aí depois, quando veio o Facebook, a gente começou a fazer lives para vender. E ninguém fazia lançamento. E, tipo, no Facebook dava 3, 4 mil pessoas assistindo as nossas lives lá e a gente vendia para o Brasil inteiro. E foi aí, com essa estratégia, obviamente, que eu bati meu primeiro milhão, né? Mas, cara, eu ficava até 3 da manhã estudando, programando, fazendo o que tinha que ser feito mesmo. Eu falei, cara, é isso aqui. O digital é essencial, né? Eu costumo dizer que é isso, né? Tudo que você não tem na vida ainda é por falta de conhecimento. Sim. Então, você pegar qualquer área da vida que você não alcançou o que você queria, é falta de conhecimento. E eu fui estudar aquilo ali. E foi caindo de cabeça naquilo ali que, graças a Deus, o jogo da minha vida mudou. Doideira, né? E a importância, né? Você vê em 2019, eu acho que foi que começou a pandemia, né? Essa parte da trajetória é brava, mas 2019 começou a pandemia, né? Muitos empresários, né, e donos de negócio, eles tiveram a chance de migrar, né, para o digital. Sim, ali total. Eu falo que nós estamos acostumados, nós achamos, né, o pessoal aqui do Brasil, eles acham que nós estamos muito atualizados, mas nós estamos muito atrasados. Tipo, né? Nós estamos uns 15 anos atrás dos Estados Unidos no que diz respeito à marketing. Eu costumo falar isso aí, eu falo uns 10 anos, 15 anos. Eu tenho uns conhecidos dos Estados Unidos, né? Eu tive a oportunidade de fazer uns network aí com os caras aí e graças a Deus consegui, né? A conexão é uma das coisas muito importantes, né? E muita gente, até hoje, eu vejo que as pessoas, elas não colocaram o negócio delas no digital. Não investiram nisso, elas acham que ainda não, que esse negócio não funciona. E é louco, né? Porque eu tô falando isso não porque eu acho, né? Eu faço captação de possíveis clientes, né? Então, quando eu vou conversar com as pessoas, vou fazer uma reunião, ela fala, não sabia que podia fazer isso. Né? E como que você falou, há quanto tempo atrás? Isso aí na época que só tinha o Google Ads, que eu acho que não era nem Google Ads, eles chamavam de AdWords. Né? Era bem louco mesmo, bem antigamente. Pra você ver como que a falta de conhecimento faz com que as pessoas, né, atrasem, vamos dizer assim, atrasem a bênção ou aquela melhor vida que elas poderiam ter, né? Muito louco. Dentro disso, já pensando agora como o Anderson de hoje, né? Esse cara aí sensacional, top demais. Já tive a oportunidade de estar em alguns eventos que você palestrou, então sempre transformador. Eu falo pra galera, cara, ter você aqui hoje também é top demais, me sinto honrado, né? E nessa sua trajetória já no digital, tu teve alguma dificuldade? Cara, tem, né? Você falar que você não tem dificuldade, tem. A dificuldade, nem é dificuldade, é desafios, né? Isso. Porque é teste de estratégia, velho. As estratégias, elas mudam o tempo todo, entendeu? Se a gente pegar, por exemplo, o jeito que funcionava lançamentos lá atrás, já não funciona mais. As estratégias que eu usava lá atrás já não se usa mais, entendeu? Já não tem o mesmo impacto de resultado. Então, cara, você tem que estar se atualizando, você tem que estar ligado o tempo todo nisso aí. Então, acho que o maior desafio mesmo é estar atualizado nessa questão estratégica mesmo aí. Doideira. Você falou um negócio de planta, foi planta? Que você falou no início aí, que você vendia... Flores artificiais. Eu lembrei agora, cara, você falou disso, na hora que você estava falando, eu estava lembrando. Falei, muito louco. Ali foi possivelmente onde você começou a entender, identificar que o digital era muito possível. Foi onde transformou a tua vida, né? Graças a Deus. E é muito louco. Pra você ver como que é importante, né? A gente conhecer a trajetória. Nós estamos na melhor época para fazer dinheiro. A melhor época que existe, os nossos pais não tiveram isso, nossos avós não tiveram isso. Eu tava pensando esse dia, eu falei assim, cara, se não tivesse internet hoje, qual que era a possibilidade? Você tinha que ir para um rádio, para uma televisão, você tinha que gastar muito dinheiro, entendeu? Você tá numa emissora grande, hoje não. As emissoras grandes perderam audiência para o YouTube, perderam audiência para o Instagram, entende? Você carrega uma emissora de televisão no teu bolso. Você abre uma live ali e você tá com a tua emissora de televisão no teu bolso, entendeu? Sim. Esse é o poder. Loucura, né? E pra você ver, plantas, flores artificiais, que foi a tua, praticamente ali o que te mostrou que era muito possível. Para mim foi muito parecido. Quando eu comecei no digital,
cara falou pra mim assim, cara, vamos fazer um lançamento. Meu background foi lançamento no digital. Aí eu falei, beleza. Eu já tinha estudado bastante, assim, sem aplicar, não tinha condição financeira. Mas eu olhava o vídeo no YouTube, pegava as estratégias, colocava no gerenciador, só não publicava, não tinha dinheiro. Mas eu aprendia, estava adquirindo conhecimento. E aí um dia o cara falou, o que você sabe fazer? Mostrei para ele, ele falou, pô, bacana, Alisson. Então vai ficar tranquilo para você fazer. Claro, você vai cometer erros, mas eu vou estar aqui para corrigir, né? Então nós vamos lançar aí, e aí era um curso que era sobre sabão. Olha que legal. Ensinava a fazer sabão vegano. E eu falei, legal, cara, velho. na minha cabeça, foi minha virada de chave aquele livro, porque eu já tinha, de 2017 até 2019, eu fiquei na parte de afiliado ali. Sim, entendi. Quebrei um pouco da minha cabeça com isso aí. Mas é um aprendizado também, É um aprendizado, aprendi bastante coisa aí. E aí eu falei, cara, sabão... Nossa. Não vai vender. Não, na minha cabeça, não vai vender sabão, né, cara? E aí ele falou bem assim, eu falei, pá, e o investimento vai ser quanto? Aí o cara falou, vai ser uns 60. Eu falei, pô, R$60 tá de boa. Ele falou, pô, 60 mil. Irmão, travei. Nunca tinha visto esse dinheiro na minha vida, né? Em 2019, sim. Eu falei, 60 mil pra vender sabão, cara? Tem certeza? Ele falou, tem, irmão. A gente já... Ó, esse é o SS19. A gente já fez 19 lançamentos nesse produto. Caraca, velho, que legal. Tu tá entrando no 19. Falei, beleza, né? Vamos fazer. Você vai acompanhar. Ele falou, vou acompanhar. Se fizer alguma coisa errada. E ali foi o primeiro lançamento que eu fiz. Faturamos... Fizemos o famoso 6 em 2. Foi 290 e poucos mil que a gente faturou. Foi bem... Isso lá em 2019. 2019. Legal. Na hora que eu vi que aquele negócio... Na hora que ele me mandou a mensagem, falou, mano, 6 em 2. Eu falei, nem sabia o que era 6 em 2. Eu falei, o que é 6 em 2, cara? Ele falou bem assim. Daí falou, né? Tinha faturado tantos em 2 dias. Eu falei, que doideira, velho. Vendeu sabão. Na minha cabeça fez um... Se vende sabão, isso, vende qualquer coisa. Tem pessoas assistindo esse podcast aqui com conhecimento que elas vão dormir todas as noites com conhecimentos que deixariam milionárias. Cara, tem coisa dentro de você que você sabe fazer e que você acha que é básico, mas tem pessoas que pagariam para aprender isso. Eu costumo dizer que o óbvio nosso é o milagre na vida de alguém. Tem pessoas que pagariam para aprender isso, sabe? Sei lá, talvez tenha a galera que sabe fazer receita de bolo sem glúten. Tem pessoas que querem aprender isso, entende? Tudo que você colocar na internet para vender, que de alguma maneira vai resolver o problema de uma pessoa, você vai vender, velho. Doideira, né? Eu lembro... E vende mesmo, pessoal, sabe por quê? Logo em 2019, que a gente fez esse primeiro lançamento, a gente teve a oportunidade de lançar um outro produto. E o produto era doideira. Mas daí eu já tava assim, pô, vendeu sabão, sim, né? Mas era Piriguete do Bairro o nome do produto. É do que era? O nome Piriguete do Bairro, pra mulher que fazia, ela falou que antigamente era a forma que as mulheres se vestiam. Então ela ensinava as mulheres a se vestir como piriguetes do bairro. Ai, meu Deus e do céu. vendia, cara. Você tá zoando. Eu falei, mas não é possível. Não, aí eu acreditei em tudo mesmo. Eu falei, vende qualquer coisa mesmo. E vende, velho. E vende. E é isso que você falou. Vende. E é muito louco. Eu vou até... Essa aqui eu vou jogar pra você, que eu sei que você vai falar. Você vai arregaçar nessa aí agora, ó. Já vai dar até um corte aqui, hein? Se prepara, hein? Vai vir o corte. Aonde que fica o lugar mais rico do mundo? Uai, você tá doido dentro do seu, uai. O lugar mais rico é tua mente. Dentro de você tem a chave da riqueza dentro de você, velho. Pra mim é isso, entendeu? Você tem a chave da riqueza dentro de você. Eu acredito assim, ó. Que Deus, quando fala que fez a nossa imagem, a imagem e semelhança dele, ele colocou uma centelha divina dentro da gente. Então, a imagem e semelhança do Criador é o quê? Eu tenho o poder da criação. Nós temos isso aqui dentro de nós. E você pode buscar o conhecimento para te trazer riqueza, tá dentro da tua casa, que é a Bíblia. Ali dentro tem sabedoria e riqueza. Teve um pregador que o nome dele é Charles Spurgeon. Ele foi considerado príncipe dos pregadores, né? Um dia, Charles Spurgeon foi à casa de uma senhorinha para fazer o rito de passagem dela. Ela estava morrendo. Ela estava no leito de morte dela, estava em cima da cama. E quando ele chegou para fazer esse rito de passagem, ele viu que do lado da cama dela tinha um quadro com uma folha amarela escrita do lado da cama dela.
E ela estava quase morrendo. Ele perguntou para ela assim: o que é esse quadro aqui? E ele foi ler o quadro. Né? Ela falou assim: ó, esse quadro aqui, o meu antigo patrão, um homem muito rico, me deu de presente. Eu achei um gesto tão bonito. E eu coloquei aqui na minha casa, depois que ele morreu. Ele morreu e me deu isso aqui antes de morrer, ele me deu isso aqui de presente. Aí o Charles Spurgeon leu e falou assim: cara, deixa eu falar para a senhora, isso aqui é o testamento. Nesse testamento está escrito que ele deixou todas as riquezas dele para a senhora. E a senhora está morrendo extremamente pobre. Todos nós temos um testamento dentro da nossa casa. E muitas vezes a gente não lê esse testamento, né? Que é, obviamente, a Bíblia ali. Um testamento de riqueza, de tudo que a gente tem direito. Deus colocou dentro da gente a máquina mais potente da criação, que é a mente humana. Cara, se a gente alinha essas duas coisas, velho, não tem como você passar dificuldade financeira nessa terra. Você se torna verdadeiramente uma fonte de riqueza, né? Eu vim para que tenham vida e vida e abundância. Então é exatamente isso que eu acredito. Doideira. É isso mesmo. E pensando na tua trajetória, a gente passa por muitas coisas, dificuldades, desafios, mas cometemos erros, né? E quais foram, assim, os maiores erros que você cometeu? Cara, é uma pergunta desafiante, porque eu sei que eu cometi erros, vários erros, muitos erros, e eu continuo errando. Mas o meu jogo, o jogo que eu jogo, eu não fico focando nos meus erros. Então, se for para eu ficar lembrando dos meus erros, eu vou ter um trabalho muito grande, porque eu não fico lembrando dos meus erros. Eu errei bastante. Cara, mas assim, cara, qual foi o maior erro que se cometeu? Velho, eu não lembro. Porque eu pego todos os erros como aprendizado, eu não fico focando neles. E isso é de coração mesmo, né? Sim. Falando que, cara, eu não cometi erros. Eu cometi erros pra cacete. A minha vida foi feita de erros. Você tem que olhar pra tua vida e ela tem que ter muita nhaca feita, né? Porque é o teu colecionamento de erros. Quanto mais erros você tem, mais aprendizado você teve. Só que eu não foco no erro, eu foco no resultado que o erro me trouxe. O que eu aprendi com aquilo e o resultado que isso me trouxe. Porque se eu foco no erro e eu não conserto o erro, aquilo lá vai continuar acontecendo na minha vida. Então, cara, qual que foi o maior erro? Eu teria que parar pelo menos uns 5 minutos para pensar. Porque eu não fico pensando, não fico focando nisso, sabe? Top. E comum, né? A gente erra para aprender, demais, né? Demais. A gente erra, mas a gente acerta. Isso. E os acertos? Cara, o maior acerto que eu digo é Deus ser a base da minha vida. Toda honra e glória é sempre para Ele. Tudo que eu faço é dele. Esse é o maior acerto da minha vida, é esse. Depois a internet, velho. Vou buscar conhecimento na internet. Fala assim, velho, se pudesse investir uma receita hoje, tempo, energia e dinheiro investido em conhecimento e pessoas. Tudo que você não tem, por conhecimento que você não pagou o preço ainda e por pessoas que você não se conectou. Aquilo que na tua vida tá ruim, tá escondido atrás do conhecimento que você não buscou e tá nas mãos de pessoas que você não se conectou. Top. Aqui deu corte, hein? Que deu corte. Legal. Cara, sensacional. Por que você faz o que você faz? Não é o porquê, é o para quê. É o para que eu faço o que eu faço. Para quem? Primeiro é o para quê, né? Entendi. O primeiro é o para que eu tô aqui na Terra. O para que eu tô aqui na Terra. O grande para que eu tô aqui na Terra, o grande para que eu faço o que eu faço, primeiro para tirar a venda dos olhos das pessoas, né? Então, essa é a minha missão. Fui preparado desde criança para isso. Então, tudo que acontece na nossa vida é para nos preparar para algo muito maior. Depois, o para quem. O para quem é para mim, para minha filha, para minha família. Esse é meu para quem. Top. Isso é importante, né? Demais. Inclusive, lá no Maestria Financeira, você colocou lá, né? O vídeo dela. Esse é o meu motivo, né? Top, isso, top. Cara, chorou, foi top demais. Quem não chorou, Nossa, né? Eu olhava pro lado assim, tinha uma galera que saía para vários lugares, né? Nunca tava perto dos conhecidos. E olhava pro lado, tinha um chorando, olhava pro outro, tava outro chorando. Aí os caras chegavam, eu não choro, né? Eu não choro, eu sou pelos olhos. É isso. Daí os caras falaram, como assim, mano? Eu falei, cara, quando a gente entende, né, o motivo pelo que a gente faz. Né, muda tudo. Total. Muda tudo. Total. Né? E dentro da nossa trajetória, quando a gente começa a entender isso aí, o poder que isso tem de impactar outras vidas, né? Eu sempre falo, eu tenho até uma história que eu gosto de contar, que eu fui fazendo uma reunião, né, de possível cliente, olhei para a cara do seu João, que não é seu João, mas seu João tava lá comigo, e eu falei, mas seu João, tudo que eu faço aqui eu tenho um propósito como empresa também, nós temos uma missão, né, tem uma missão, e a missão é transformar a vida das pessoas através dos negócios.
O seu João olhou pra minha cara, começou a rir. Riu e debochou. Falou assim, para, cara, com esse papo de coach pra cima de mim. Falei, seu João, não é papo de coach. Eu vou te contar uma história e ver se faz sentido. Se nós entrar hoje com um plano de ação de marketing pro teu negócio e aumentar 30% do faturamento do seu negócio, o que você vai fazer? Ele olhou pra mim e falou bem assim, rápido, foi rápido. Não vou precisar contratar pessoas. Falei, verdade? Ele falou, aham. Falei, tá, e se você contrata uma pessoa que tá desempregada, um pai de família, uma mãe de família que tá desempregada, passando necessidade, você nem sabe, talvez ela tá passando necessidade. Você não tá transformando a vida dela? Seu João parou na tela assim, ficou olhando pra mim, eu vi o olho dele encher de lágrima. Ele falou bem assim, Alisson, eu nunca tinha pensado dessa forma. Aí foi a hora que eu aproveitei para vender, né? Falei, pois é, quando eu entro na tua empresa, eu não entro pensando no dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, mas ele é a consequência. Consequência, né? Porque eu entro com essa mentalidade, eu tenho que transformar o teu negócio para você transformar. Alisson, é isso. A quantidade de dinheiro, isso aqui tem que ficar gravado na cabeça. A quantidade de dinheiro que você tem no banco é determinado pela quantidade de pessoas que você ajuda a resolver problemas. A quantidade de riqueza que você constrói foi determinado pela quantidade de pessoas que você ajudou a resolver problemas. E existe uma era melhor do que a nossa para você impactar em grande quantidade as pessoas? Existe, velho. Não existe. Porque a internet você impacta pessoas do outro lado do mundo, entende? É loucura. É loucura. Anderson, e os medos? Nós falamos de medo mais cedo. Você tem algum medo? Cara, os medos têm que ter medo de mim. A primeira coisa, quando eu percebo que eu tô sentindo um medo, eu preciso saber qual que é a raiz desse medo. Quando eu identifico a raiz, eu faço o medo ter medo de mim. Cara, óbvio, diferença entre medo patológico e medo fisiológico. Isso aí tem que ficar muito claro na mente. Medo fisiológico é o medo que te evita você morrer. Então isso está no nosso cérebro reptiliano. Tipo, você está na beira de um penhasco, você tem medo de cair. Isso evita a tua morte, né? Isso é medo fisiológico. Sim. É o medo que salva a tua vida. Agora, o medo patológico é aquilo que paralisa a tua vida. Medo fisiológico salva a vida. Medo patológico para a vida. Então tem muitas pessoas que têm um medo patológico. O medo patológico de começar um negócio, o medo patológico de arriscar, o medo patológico de fazer qualquer coisa, velho. Mas aí, onde que é a raiz desse medo? Onde que vem esse medo? Eu preciso descobrir a raiz, eliminar essa raiz e fazer esse medo ter medo de mim. Por exemplo, as pessoas têm medo de falar em público. De onde que vem isso? Vem lá da raiz de ter que agradar outras pessoas, ou de quando na escola alguém deu risada dela, enfim. Cara, de onde que vem esse medo patológico que está impedindo eu de avançar na vida? Toda vez que eu identifico um novo medo em mim, eu vou procurar a raiz desse medo. Quando eu identifico a raiz, eu mato essa raiz e faço o medo ter medo de mim. Esse é o jogo. Essa é top, hein? Fazer o medo ter medo de mim, hein? Essa foi boa. Legal. Cara, lição. A lição mais valiosa que você aprendeu aí na tua vida? Servir, velho. Servir é a lição mais valiosa que tem. Servir. Servir em abundância, sabe? E não é falar isso da boca para fora, é entregar mesmo. Sim. Eu acho que a maior lição que Jesus veio para nos ensinar é isso, entendeu? Servir as pessoas. É isso. Top demais. Doideira. Servir é isso, né? O maior é o que serve. Maior que serve. Quem sabe, né? Pessoas falam de sucesso, riqueza, prosperidade, né? O que seria... O que significa, ou então o que é sucesso para você? Sucesso para mim é ser dono do meu tempo. Isso é sucesso. É ter tempo para viajar, é ter tempo para curtir minha família, é ter tempo para fazer o que eu quiser fazer. Eu gosto de dizer, e eu sempre digo, que os dois extremos do fracasso é agenda vazia e agenda lotada. Agenda vazia e agenda lotada são os dois extremos do fracasso. O cara que tem agenda vazia é o cara que não tem dinheiro. O cara que tem agenda lotada é o cara que não tem tempo. E o cara que não tem dinheiro não vai provar do melhor dessa vida. E o cara que não tem tempo também não vai provar do melhor dessa vida. Então, o que é sucesso para mim, o que é riqueza para mim, é ser dono do meu tempo. Isso é sucesso para mim. Top, isso é importantíssimo, né? Esse dia eu tava... É não ser escravo de agenda, sabe? Tô ligado. É isso. Tô ligado. Eu fui escravo, né? Durante muito tempo. Fui escravo de agenda, de horário, eu era CLT, né?
Então, durante 12 anos da minha vida, eu fui escravo e não tinha... A gente comentou aqui um pouco antes de começar, né? Mas, cara, é louco isso, né? Quando a pessoa entende, identifica isso, né? E começa a mudar a mentalidade buscando, né, esse sucesso, que é você ter o poder de decidir, né? O que eu vou fazer com o meu tempo. É isso. É muito louco. Porque quantas pessoas que ainda... né, eu acho que poderiam estar vivendo muito melhor, né? E quando eu falo muito melhor, a riqueza, a prosperidade também, mas eu acho que, como você mesmo disse, né? Se o cara tá com a agenda lotada, né, também, e ele não tem tempo para a família dele... Esquece, velho. Não tem validade de nenhuma isso. Eu lembro até hoje, o dia que, quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, eu já estava cansado de trabalhar 12 horas por dia. E, pô, recebia nada, né? Imagina, não recebia nada comparado com a quantidade de esforço que eu tinha que fazer. Eu lembro que quando eu pedi para Deus, falei, Deus, abre uma porta para mim, para que eu possa ter tempo de te servir e ter tempo de qualidade com a minha família. É o que eu sempre pedi para Ele. Aí existe o treinamento de Deus para nossa vida, né? Que aí vem você pega, eu começava a analisar e olhar para trás, falei, cara, olha o tanto de coisa que eu passei. Fui, tipo... A primeira profissão que eu fiz foi ser serigrafista. A segunda, comecei a trabalhar em farmácia. Limpeza, entrega e cobrança. Então, eu tive que aprender a fazer cobrança. Daí, aprendi a limpar e a fazer entrega, Entendi. né? Então, tudo isso foi me levando e olhando para trás, né? O treinamento de Deus na nossa vida é muito louco. Que tudo que eu tô construindo hoje... que eu sei que não é nada ainda também comparado com o que Deus tem para mim, que eu tenho certeza disso, vem de todo esse treinamento que eu tive. Porque, por exemplo, quando eu fui nessa empresa de marketing que eu fui... que eu tive minha primeira oportunidade, em 2 meses eu saí... Eu trabalhava CLT e trabalhava meio período lá. O cara falou, cara, eu consigo te pagar... Eu lembro certinho, ele falou assim, eu consigo te pagar R$900. Caraca. Pra você ficar comigo aqui. Eu falei, cara, eu não consigo com R$900. Minha esposa estuda medicina no Paraguai. Aluguel, comida, tudo essas as coisas básicas, né? Eu falei, R$900? Que você faz o quê com 900, né? Falei, não dá. O que eu consigo fazer? Meio período lá e meio período aqui. Aí você vê. Ele falou, o que você me garante? Eu falei, lealdade e compromisso. É o que eu te garanto. Em 2 meses ele me tirou. E aí eu comecei a olhar para um negócio dele com os meus olhos, mas achando que era meu, né? Eu sempre fui assim, de me doar demais pelas pessoas, de me doar demais pelo serviço, pelo emprego que eu tava. E eu via muitos erros, eu via muitas coisas ali que ele não via, né? E aí, durante esse período, eu tive a oportunidade, eu fui head de tráfego e também fui head de processo, né? Nesse período, eu analisei, eu fiquei pensando assim, falei, cara, eu fazia tudo na empresa, né? Designer, tudo, copy, tudo que você precisava, eu fazia. Só que o que brilhava sempre o olho era na parte de análise, dados... Métricas. Métricas. E aí ele falava, cara, você tem que vir para isso, acabou, e foi aí que começou a andar. Só que eu fui gerente de farmácia, então eu soube lidar com muitas pessoas também. Sim. E tudo isso me ajudou. Porque hoje, por exemplo, eu tenho uma equipe, e essa minha equipe, se eu não tivesse passado por todo o treinamento... Você não sabia gerenciar essa equipe. Não saberia gerenciar, não teria processos alinhados, não teria várias coisas... Eu costumo dizer que um gestor, ele precisa ser generalista. Um gestor, o que eu falo gestor de empresa, gestão da empresa. Você precisa entender de todas as áreas da empresa. Você não precisa ser o cara mais inteligente do marketing, mas você precisa entender de marketing. Sim. Você não precisa ser o cara mais inteligente de pessoas, mas você precisa entender de pessoas. Você não precisa ser o cara mais inteligente de finanças, mas você precisa entender. Porque senão você não vai saber o mínimo para cobrar esses caras. O gestor, ele é o generalista que entende tudo, mas ele contrata os caras mais inteligentes que ele de cada área, né? Sim. E tudo que a gente vai passando, a gente vai aprendendo isso, né? Que você for passando aí por várias áreas e te fez te tornar isso, foi te moldando, né? Sim. E olhando hoje, e agora pensando, você já falou dos seus erros, dos seus acertos, né? Para quem está nos assistindo aí, que é empresário, empreendedor, então autônomo mesmo, independente, né? Qual que você acha que é o maior erro que essas pessoas estão cometendo?
Falta de gestão. A primeira coisa é falta de estudar gestão, né? Então você vai pegar vários empresários aí que não estudaram sobre gestão, né? Um médico, para ser médico, ele não estuda 6 anos, sei lá quanto tempo, faz residência para depois ser médico. O advogado não estuda 4, 5 anos, fica 1 ano estudando para a OAB para depois ser advogado. E os donos de empresas não estudam, velho. Sobre gestão financeira, gestão de marketing, gestão de pessoas. E aí a empresa vai de mal a pior, quebra, porque o dono é orgulhoso, mata no peito e fala, cara, não preciso estudar, não preciso de conhecimento. Então, o maior erro dos empresários é não sentar a bunda na cadeira para estudar, velho. E é muito louco isso que você falou. Você falou, eu falei, esse cara, ele vai falar... Na hora que você começou a falar do dentista, do advogado, do médico, né? Eles estudam 6 anos, 5 anos... E é muito louco, né? Porque eles estudam para ser médicos, mas não estudam para ser empresários. Nem a pau. Você vai ver, por exemplo, um monte de médico aí trocando tempo por dinheiro. Não, e é louco porque, imagina, ele vai lá e abre uma empresa. Exato. Aí não estuda o que tem que estudar de verdade. E aí se torna escravo. Você vai ver um monte de médico fazendo plantão pra cacete. Boa parte... Cara, os médicos, eu honro todos os médicos, né? São essenciais pra gente, né? Mas uma coisa que os médicos, advogados, autônomos, hoje como um todo, dentistas, deveriam estudar é gestão. Porque eles têm um negócio. Se eles não estudam sobre isso, eles vão se tornar escravos do negócio deles. Se eles parar de trabalhar, param de entrar dinheiro. E o jogo não pode ser esse. É isso mesmo. Pensando nisso, Anderson, você deu aí... Você trouxe muitos insights aqui, poderosos, né? Falou muita coisa importante para as pessoas que estão nos assistindo. Pensa aí na tua trajetória, se você lembrar, o maior conselho que você recebeu de alguém. Cara, o maior conselho que eu recebi de alguém é que ninguém é mais do que ninguém. Então, quando eu estava em família pobre, né? Eu venho de família pobre, eu achava que por cara ter mais dinheiro que eu me sentia menor que ele. Então, cara, não, Anderson. Isso foi de um amigo meu, né? Eu falei assim, cara, ninguém é mais do que ninguém nessa vida. A única coisa de diferença que ele tem um pouco mais de dinheiro que você. Mas isso você pode ter também, ué. Então, ninguém é mais do que ninguém. Eu não acredito que Deus faz acepção de pessoas. Quando eu coloco isso na minha mente, velho, eu me igualo a todas as pessoas. A nível financeiro, a nível de estudos, ninguém é mais do que ninguém. É só a diferença do que ele está fazendo com o tempo dele. Você começar a fazer a mesma coisa que ele está fazendo com o tempo dele, você chega lá também. Você acha que esses profissionais aí que estão se tornando escravos, né, do tempo, existe uma solução, né, para esse problema, né? Você poderia deixar aí uma... Cara, a solução para esse problema aí é escala, né? É você comprar tempo. Como que eu compro tempo? Colocando pessoas para fazer o que você faz. Aí eu sou um médico, cara, monta uma clínica e contrata outros médicos para fazer isso para você também. Deixa teu nome forte. O jogo é tornar um negócio autogerenciável. Você treinar pessoas bem treinadas para fazer o que você está fazendo. Esse é o jogo, para você sair da corrida dos ratos. Porque senão você deixa de ser empregado, vai ser empresário, né? Que é os empresidiários, é o cara que não consegue sair da empresa dele, não consegue tirar férias e não consegue ter liberdade na vida também. Então, treine muito bem as pessoas para fazer o que você está fazendo. Qual a importância de ter pessoas? Cara, tudo é pessoas. Tudo é pessoas. Você precisa entender de pessoas. Clientes são pessoas, donos de negócio são pessoas, funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Tudo é pessoas. Isso é muito louco, né? Eu tive a oportunidade... muito recente de dar uma aula numa comunidade de um player do mercado, que ele é até consideravelmente grande, e eu fui fazer uma apresentação comercial, que a minha apresentação comercial ela estava convertendo muito bem, né? E aí ele pegou, me convidou, a gente trocando ideia, no meio dessa apresentação, né? Teve um cara que me perguntou, né? Qual que é a maior técnica de negociação? E aí é eu, tá? Esse aqui sou eu, o Alisson aqui, né? Eu falando. Eu respondi ele dessa forma. Cara, eu vou te ensinar a maior técnica que você tem para negociação. E é muito simples, só que ninguém faz, praticamente. Tem poucas pessoas que fazem isso. Eu falei, ele falou, cara, então manda aí. Eu falei, cara, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Ele falou, o quê? Eu falei, bom dia, boa tarde, boa noite. O tempo todo você passa por pessoas, você encontra com pessoas. Você está no elevador, você está com uma pessoa. Você chega lá, você não fala bom dia. Você não se conecta com a pessoa. E lembrando, aquilo que você acabou de falar. Por trás de empresas existem pessoas.
né? É muito louco isso. Quando eu entendi isso, mudou meu jogo, porque eu tinha grandes oportunidades de estar em lugares, né? Um ambiente, que inclusive vou tentar falar de ambiente aqui. Estava num ambiente com pessoas que poderiam, com grandes potenciais Sim. clientes, só que toda vez que eu chegava lá, as pessoas elas já até me conheciam, né? E era estratégico também. Eu vou nos cafés aí meio gourmet, sabe? Uns negócios meio diferentes, mas tudo estratégico. A gente que trabalha com tráfego, a gente é meio doido, né? Eu falo pra galera, eu vou lá visitar e coloco o anúncio lá em cima ainda pra ficar rodando. É isso. Né? E aí, eu ia lá e passava pela galera na mesa. Bom dia, boa tarde. Conexão. E só isso aqui. É o ponto de conexão. E o cara falou assim, eu não acredito, cara, que isso aí é só isso aí. Eu falei, irmão, pensa comigo, muito simples. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fechei cliente dessa forma. Eu fui lá na cafeteria, falei bom dia pro cara. Beleza. No outro dia eu fui de novo. O cara tava lá. Falei bom dia pra ele de novo. Passou alguns dias, uma pessoa me mandou... viu o meu anúncio, me mandou uma mensagem. Aí na hora que eu cheguei para conversar com a pessoa no escritório, porque a foto do WhatsApp não tinha, era aquele cara do bom dia. Legal. Aí ele falou bem assim, cara, eu vejo você lá no café, né? E aí vi teu anúncio, eu tô precisando desse negócio pro meu negócio. E eu gostaria de conversar com você. Eu cheguei lá, pô, bom dia, né? De novo, né? Bom dia. Conversei com o cara, né? E ele falou... Fiz a apresentação para ele, expliquei, fechamos uma parceria, né? Que eu costumo de falar que eu nem tenho cliente, eu tenho parceiros de negócio, né? E foi assim. E ele contou para mim lá na hora, bem assim, Alisson, já tive outras pessoas que trabalham com a mesma coisa que você, que vieram até mim. Só que essas mesmas pessoas, já tive a oportunidade de estar em lugares, em ambiente com essas pessoas, essa pessoa passava do meu lado e não falava nada. Você sem me conhecer... que eu quero só ver a hora que precisa, né? Cara, exatamente isso. Ele falou bem assim, você sem me conhecer, você falava bom dia. Eu falei, pô, esse cara é meio diferente, né? Fica falando, bom, educação, né, cara? O simples. Isso. Educação. E... Dentro disso, qual a importância da pessoa estar no ambiente, na ambiência? Cara, a qualidade dos resultados é determinada pelos ambientes que você frequenta. Né? Não adianta você querer mudar resultado ano a ano se você não muda os ambientes. Né? Que eu costumo dizer que as ideias que a gente tem, os pensamentos que a gente tem, vêm de tudo que a gente ouve. Se você continua ouvindo as mesmas pessoas, você vai ter as mesmas ideias, os mesmos comportamentos, os mesmos resultados. Você quer mudar resultados, você tem que mudar ambiente. A força do meio ela é esmagadora. Motivação não é nada perto da ambiência. Você quer 2024, o ano que vem um ano próspero, rico, feliz, começa mudando os ambientes esse ano. E quando eu falo de ambientes, não é só ambiente físico, não. É o ambiente online. Que tipo de conteúdo você tá vendo? Quais são os grupos que você tem no WhatsApp? Esse tipo de ambiente influencia teus resultados também. Quer ser um idiota, anda com 5 idiotas, você é esse idiota. É assim que o jogo funciona. Qual o resultado você quer pro ano que vem? Você quer enriquecer? Anda com 5 pessoas ricas. Você vai começar a pensar como esses caras, vai agir como esses caras, vai ter resultado parecido com desses caras. Loucura, né? Isso aí é muito... Isso é uma verdade que há muito tempo atrás eu ficava nessa, tipo... Cara, nada a ver, que tem que andar com 5 pessoas, né? Você é a média das 5 pessoas que você anda, né? Que você caminha. E durante muito tempo, né? Eu creio que as pessoas que estão nos assistindo têm também, talvez, essa trava, né? Graças a Deus já mudou faz tempo, né? Mas eu tinha isso, né? E a importância do ambiente que você estava falando agora, a pessoa certa no ambiente errado, vai dar errado. Né? E a pessoa errada também no ambiente certo, não vai dar bom. Não vai dar bom. Você falou do maior conselho, né? Foi um amigo seu. Isso. Né? Agora, até pra gente ir pra reta final aqui, você falou do maior conselho que você recebeu. Nós falamos aqui da importância do ambiente. E qual o conselho que você dá aí para as pessoas que querem começar ou que já estão no caminho? Cara, é conhecimento, velho. Tempo, energia e dinheiro investido em conhecimento. Eu acredito que o tempo todo, a vida, o universo, Deus está nos empurrando para ir para o próximo nível.
E você vai para o próximo nível financeiro, mental, emocional, de relacionamento de duas maneiras. Ou porque você teve antevisão. O que é antevisão? Você buscou conhecimento e se preparou para aquilo. Ou porque a vida veio e colocou problemas na sua mesa para você resolver. Por exemplo, você vai para o próximo nível financeiro porque você estudou sobre inteligência financeira, você estudou sobre negócios, ou porque a vida veio e colocou uma pilha de boleto para você pagar em cima da mesa e falou, velho, agora você vira para pagar, você vai ter que dar um jeito de aprender a fazer dinheiro. Então, dessas duas maneiras a gente vai. Ou porque a vida vai forçar a gente, ou porque a gente teve antevisão. Então, o maior conselho é invista em conhecimento e invista em pessoas. Tudo que você não tem é por conhecimento que você não pagou o preço e está nas mãos de pessoas que você não se conectou. É isso. Top demais. Anderson, sem palavras, é um prazer mesmo ter você aqui. Todo meu. Pessoal, estamos finalizando mais um episódio aqui e tenho certeza que, da mesma forma que estando aqui com ele, eu fui impactado por muitas coisas que ele falou, tenho certeza que vocês também vão. E eu quero pedir para vocês não deixar de compartilhar nesse vídeo, né? Mandar para as pessoas que você quer que elas tenham uma transformação na vida, tá? E Anderson, mais uma vez, gratidão, um prazer, uma honra ter você aqui, toda minha. Né? Conhecer um pouco mais da tua história, da tua trajetória, é bastante importante. Até um breve testemunho, né, do que aconteceu quando eu fui lá no Maestria Financeira. Foi muito louco, porque eu estava no momento, eu já estava tranquilo assim no momento de delegar, né, funções, né. Então, quando eu fui lá e você começava a fazer umas perguntas e eu começava a erguer a mão e eu falava assim, mano, eu olhava para trás falando, eu já fui preso, já fui escravo. Né? Doido, né? E teve muitos insights poderosos mesmo que eu peguei, que eu apliquei, né? Eu fui com dois motivos lá para essa maestria. Um deles era network e o outro adquirir conhecimento. Legal. E foi louco, porque além de fazer network e adquirir muito conhecimento, fiz muitos negócios lá também, né? Cara, que legal. Então, foi muito top, né? Quero te agradecer por você estar sempre transbordando aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida e levando para outras pessoas, né? Eu sei que o mundo ele pode ser melhor se todo mundo conseguir, né, destravar essa pecinha que está aqui. Fechou? É isso, mano. Gratidão. Obrigado. Deus abençoe. Tamo Esperamos junto. vir mais vezes aí, tá? Deus abençoe tua vida. Vai ser Tamo sempre junto. uma honra. Gratidão imensa. Tamo Valeu. junto. Obrigado, mano.